Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Vamos hoje concluir aquele assunto da análise de duplicatas, né, com a Júlia. Vamos lá, vou pegar exatamente da onde a gente parou. Né? A gente tinha montado essa tabelinha aqui, né, de prazos e taxas médias. Então vamos concluir. Ó. Vou pegar aqui da minha colinha e a gente vai fazendo passo a passo, né, igual da outra vez. Então, ó, vou pegar aqui o que eu tenho aqui e aí eu vou tirando, fazendo passo a passo. Esse aqui tem tudo isso aqui, tá bom, mas deixa eu tirar. Vamos tirando, vamos fazendo aos pouquinhos. Então, até aqui a gente tem já nesse de cima, né? Que a gente já tinha feito, ó. Né? Vamos pegar aí esse aqui, ó. Então, pra gente ir relembrando, né? Esse aqui é o filtro de linhas, né? Como o filter em algumas linguagens, como o where no SQL, né? Então, e o chain, né, recapitulando de novo, ele parte, né, ele vai fazer alguma coisa entre o begin e o end a partir do que estiver aqui. Então, né, chain, F com ZCB, então, a partir disso começa. E aí, receitinha de bolo, né, ó, filtra a linha, o pontinho, lembra o pontinho... antes dos operadores é para ele aplicar aquela operação em cada elemento, né, do vetor ou da tabela. Isso aí. Então, ó, quero filtrar prazos de desconto maior que zero, ou seja, tem que ter, aqui eu quero só o que foi, só os dados que foram descontados, né? Aqui a gente tinha visto já que não precisava transformar número inteiro em número com vírgula, não tem problema, porque quando eu faço uma operação com um outro número com vírgula, ele transforma tudo em número com vírgula, né? Porque o prazo NF é um número inteiro, mas não tem problema fazer número inteiro vezes um número com vírgula, não dá problema. Então vamos lá, vamos ver o que apareceu. Ó. Então, o combine é a tabela dinâmica, tá? Como se fosse lá a tabela dinâmica. Eu vou totalizar alguma coisa com alguma operação, né? Ó. Então, o valor a receber, eu vou totalizar aqui, ó. O que ele é? Ele é soma. Deixa eu dar um espacinho aqui, ó. Dar um espacinho para a gente enxergar melhor. Ó. Ele é a soma do valor a receber. A soma vai somar aquela coluna toda, né? O valor a receber veio para cá. Ele faz na sequência, tá? Ele vai aparecer lá em cima na sequência que tiver aqui, ó. Então deixa eu até dar um pulinho aqui, porque são tipos de coisa um pouquinho diferente. Ó, então valor a receber, valor recebido, valor desconto. É realmente somar coluna apenas, tá? Então, aqui eu estou arredondando, porque eu quero que apareça um número com vírgula zero. Quer ver? Ó? Só para aparecer a vírgula ali, ó. Vou tirar esse inteiro daqui. E o parênteses aqui no final é do inteiro também. Então, ó, é isso que eu não queria que acontecesse, né? Aqui tudo bem, ponto zero, mas aqui, olha só, mesmo sendo vírgula zero, que aqui eu pus arredondei, né? Arredondei zero, né? Então eu tirei tudo que veio depois da vírgula, mas infelizmente, ó, ele faz isso aqui, ele me exibe desse jeito. Então, se eu transformar em inteiro, ele para de mostrar nesse formato científico, né? Olha lá, ele mostra isso, do jeito que eu queria ver. Não tem problema aqui, porque os números são grandes, então eu calcular uma taxa aqui ignorando a vírgula não tem problema, porque a vírgula é, né, para números assim na casa de milhões, né? Ou mesmo que seja dezenas de milhares, a vírgula
não vai mudar minha taxa, né? Se eu olho até a segunda vírgula da taxa, a segunda casa depois da vírgula da taxa, não tem problema, né? E, então beleza, ó. Então só simples, somar a coluna, ó. Somar a coluna, somar a coluna e somar a coluna. São 3 colunas diferentes. Aqui no caso eu só fiz um arredondar, né? Porque ele vem com números depois da vírgula, né? Então estou arredondando. E inteiro. Aqui, né, na Júlia, ela é um pouco mais, ela não, quando tem vírgula alguma coisa que não é zero, quando eu chamo de inteiro, ela não deduz para mim, ó, que eu quero ignorar aquilo lá. Ela não deduz isso para mim. Então, primeiro o processo, eu tiro o que tem depois da vírgula, depois eu transformo no número inteiro. Então tem que ter um número vírgula zero para a Júlia transformar inteiro. Tá. Então são questões de cada linguagem, né? Algumas linguagens subentendem mais coisas, né? Outras não, né? Ele fala que é explícito, né? Em programação fala assim que a linguagem é mais explícita ou mais implícita, né? A Júlia é mais explícita, né? Então, eu tenho que por eu ter que colocar esse arredondar aqui e ela não foi direto, quer dizer que ela não deduziu para mim, ela não pensou assim, ele quer ignorar o que tem depois da vírgula. Não. Então primeiro eu ignoro, depois eu chamo o inteiro. Tá? Então são questões de cada linguagem. Então deixa eu pôr um espacinho aqui também, porque eu pus um espaço aqui, né? Aí, ó. Belezinha. Normalmente, ó, você vê em programação, o pessoal dando uma ajeitadinha assim no código e tal. Pelo menos eu peguei isso aí de alguns códigos que eu vi assim, né? Ó, vai arrumando aqui assim, ó. Tá pertinho um do outro, né? Se isso aqui tivesse lá em cima, em outro lugar, né? Mas não tá, ó, um tá embaixo do outro, então fica legal assim, dar uma arrumadinha, né? Poderia até arrumar aqui, assim, ó, não tem problema. Esse espaço aqui não ia influenciar em nada, podia fazer isso, né? Ó, ficaria bem, ó, tá bem certinho também. Não tem esse espaço aqui, ó, tá vendo? Acabei de executar. Não dá erro, né? Isso aqui não é espaço, né, em si, né? Espaço você tem que pôr entre aspas espaço, né? Então aqui não é um espaço, né? Eu estou fazendo código, então isso aqui não, ele ignora, né, na verdade. Então beleza, ó. Agora eu tinha feito já uma soma produto, né? Aqui é produto, né? Produto. Eu estou pegando para cada linha da tabela multiplicando prazo NF com quantos a receber. Está aqui, né? Ó, prazo NF com valor a receber, né? Valor de desconto, valor real, tudo vezes a receber. E aqui eu estou fazendo a soma. Então eu estou somando o que é um produto. Então é um soma produto, e lembra, então média ponderada, soma produto dividido pela soma. Tá aqui, ó, soma produto dividido pela soma. Eu tenho prazo médio ponderado do prazo NF, prazo de desconto e prazo real. Beleza? Vamos lá. Então executei, está aqui, né? Os valores aqui e os prazos médios. Legal. Só que eu quero avançar um pouco mais. Ó, eu vou pegar esse aí, vamos um por vez. Vou pegar, ó, taxa. A taxa de desconto, ó. Aí estou fazendo aquela fórmula como está lá em cima, né? Esta fórmula aqui, ó, né? Na verdade, essa forma deste jeito aqui, né? Com o elevado, né? Elevado a 1 sobre n, ao invés de raiz enésima. Em código é mais tranquilo fazer isso. Ó. Então, ó, elevado a 1 sobre n, aqui, ó. E o FV sobre PV, menos 1. Tudo com pontinho, né? Porque ele tem que executar isso em cada elemento da tabela, da coluna, né? E aí só relembrando, prazo médio de desconto dividido por 30 é porque o prazo está em dias e eu quero em meses. Então divide por 30, tá? Só para relembrar. Beleza. Agora repare, isso aqui é meio difícil de ver, né? É assim mesmo que faz, né? É 0,01, então 1,79% é assim, né? 0,01. Só que eu vou gerar uma coluna só para eu enxergar isso melhor. Então eu tenho que fazer isso, transformar isso num texto, e aí eu dou o formato que eu quiser para o texto, né? Ó, então vou gerar mesma coisa, né? Chamei de 2 aqui, né? Taxa média de desconto 2.
E ó, então string, ó, isso aqui é uma texto. Se tivesse lá no Excel é a fórmula texto. Ó, fazer formato, né? Ó, printf, isso aqui é de formato, né? Então eu quero este formato, né? Ó, alguma coisa que está para a esquerda da vírgula, né? E ponto, duas casas. Eu quero duas casas depois da vírgula. E f de formato, né? Aí é uma questão de como essa fórmula se comporta. E taxa média de desconto, vou pegar essa coluna aqui, ó, taxa média de desconto que eu acabei de criar, vezes 100, tá? Porque aí eu quero que apareça 1.79, não 0 ponto, né? E coloque e grude esse aqui vem do stringer. Esse vem do stringer. Então o que o string está fazendo? Uma string aqui e esse aqui. Se eu tivesse lá no Power BI, eu ia fazer o quê? Eu ia colocar uma variável aqui para ficar mais bonitinha, né? Eu poderia fazer, né? Eu poderia fazer o let aqui, ó. Eu poderia fazer o let, colocar isso aqui dentro do let e depois dar um nome mais simpático para esse trecho aqui, né? Podia dar um nome mais simpático para isso aqui e grudar com isso aqui. Não tem problema. Tá? É uma possibilidade que a Julia tem, né? De criar essa variável local, assim como no Power BI tem. Mas no Excel também, tá? No Excel inclusive chama let no Excel. Aliás, no vídeo anterior eu falei que ia dar um exemplo, né? De Excel. Ó. Deixa eu abrir aqui um arquivo novo. Bom, então, vamos lá. Ó, então vou fazer aqui x. Dá um exemplo como eu mostrei, no começo dessa série aqui, né? 3, beleza. Agora eu quero x mais y. Eu quero saber quanto que é. Posso vir aqui, né? Esse mais esse, ó, né? Tranquilo. Mas vamos ver, se esses objetos aqui fossem bem mais complexos, né? Eu poderia fazer assim, ó, igual a let. Ó, eu gosto de fazer assim, ó, Alt Enter. Ó, alinhei aqui, opa, ó, alinhei, tá vendo? Dei um espacinho aqui por causa do igual. 1, 2, 3, 4. Estou fazendo igual eu faria na linguagem, né? Ó, x, aí não é igual, é ponto e vírgula. x2. Tá, aqui no caso, aqui no caso não põe o igual, né? Alt Enter, né? Ó, vem aqui y3. E aqui, se fosse lá no Power BI era return, né? Return. E aqui não, aqui é só põe direto. Como na Julia, né? Na verdade. X mais Y. E fecha. Esse parênteses aqui na Julia é como se fosse o end aqui, né? Aqui embaixo é o end do let. Você vê, é praticamente idêntico do Excel. Aí, ó. Enter, pronto, 5. Agora você fala, pô, mas para isso aqui não precisa do let, né? Mas imagina que isso aqui fosse uma baita de uma fórmula, calculando um monte de coisa. Esse outro y também. Pô, você evitar uma forma toda complicada, ia conseguir fazer direitinho, pedacinho por pedacinho, ia colocando aqui, ia ficar a coisa bem explicadinha, bem bacana. Então, recomendo aí usar o let do Excel. Vou fechar aqui, não vou salvar não. Bom, voltando. Então aqui, beleza, fechamos esse pedaço. Agora vamos pro... Fechou? Tem que executar primeiro. E vamos abrir aqui outro trecho. Agora vamos fazer uma análise. Ele está querendo executar de novo o Pluto, né? Se demorar muito eu pauso a gravação e volto. Então vamos lá, análises. Não apareceu ainda, vamos aguardar aqui.
Aí, beleza. Foi. Pode ser que quando eu abri o Excel ele, né, precisou processar de novo. Então vamos lá. Olha que bacana. Que bacana. Deixa eu pegar isso aqui por partes. Isso aqui Markdown, tranquilo, né? A gente já fez diversas vezes. Aqui, ó, deixa eu pegar por pedacinho. Pedacinho por pedacinho. Vou explicar primeiro o que é isso. Ó, olha que interessante. O Pluto aqui, ele permite que a gente use alguns... É como se fosse na parte do Excel lá de desenvolvedor, né? Que você tem uma série de botões, checkbox, né? Que é que você dá um ticadinho assim, né? E ele faz um verdadeiro e falso. Lista. Muito bacana. E é muito parecido mesmo. É bem parecido com o que é do Excel, assim. Nossa, é muito, quase igual. Quer ver? Então, só que aí a gente faz assim, ó. Então, vou ir pedacinho por pedacinho para a gente entender bem. Aí o bacana aqui, que ele fez aqui, no Python tem um negócio muito parecido com esse, quando faz lá o notebook, tem uns esquemas desse. Depois a gente, depois desse tutorial aqui, a gente faz um de Python. Ó, o que ele fez aqui, ó? Bind, né? Ou seja, ele vinculou, né? Ele vinculou o conteúdo desse aqui, né? Esse checkbox a esse objeto aqui. Então, se eu chamar esse objeto, olha que bacana. Ó, já entendeu, né? Já entendeu o que nós vamos fazer. Então, em vez de eu ir lá digitar um filtro lá e escrever na mão, olha, eu quero tudo que for igual a isso, tudo que for igual a isso é isso, tudo que for diferente disso, que for maior que aquilo, eu posso criar um objeto desse de interação, né? Uma lista, um box, e jogar lá. E aí eu vou clicando, em vez de eu ficar executando o código diversas vezes, digitando um número diferente, um texto diferente. Muito legal. No Excel a gente faria exatamente isso, né? Cria um objeto lá, alguma coisa. Olha, é quase... Puta, praticamente nós estamos no Excel ali. Aqui, né? Olha lá. Ah, eu não terminei aqui, peraí. Então deixa eu colocar o objeto todo. Então, eu fiz isso, né? Eu fiz isso aqui, só que eu queria escrever um textinho aqui na frente. Então, ó, Markdown. Esse texto aqui, ó, seleção diff/dict 2 pontos. E esse underline aqui no começo e no fim, esses dois, faz ele ficar em negrito. Né? E aí vocês lembram, né? Essa função, né, com parênteses para cá, parênteses para lá, com o cifrão. O que tiver dentro ele executa como se fosse um código. Então eu pus, aqui está exatamente aquilo que estava agora há pouco. Então ele vai executar aquilo colocando esse texto aqui na frente. Só para a gente não ter que criar mais uma célula em cima, né? Olha lá. Seleção de FDIC. Então eu não precisei, só para não ter que pôr uma célula em cima, né? Senão fica ocupando muito espaço aqui. Beleza? Ó, tá aí. Olha lá. Vendo? Olha que bacana. Isso aí. Deixa eu tirar aqui. E aqui, ó, o que eu fiz? Eu estou chamando aqui, ó, como a gente fez agora há pouco, ó, group by. Então agora eu quero fazer um outro objeto desse para agrupar. Lembra que a gente pode fazer aquele combine, né, que faz a somatória. Eu posso colocar um grupo. Por exemplo, eu quero que ele faça a soma, mas agrupando por cliente, agrupando por mês, enfim, por qualquer outro parâmetro, né? Então, eu pus ele aqui, ó, group by. Então, isso aqui é só um texto, tá? Os dois underlines é para deixar ele negrito. E aqui vem, ó, bind, group by 1. Eu criando 3 group bys aqui, ó. E aqui o select. Aí são colunas. Eu fui lá e copiei o nome da coluna, ó. Nome, descrição,
ano, mês de recebimento, ano, mês de emissão. Esse ano, mês eu criei logo abaixo aqui, você vai ver. E missing porque se eu quiser tirar, se eu não quiser. Beleza? Então esse aqui está mais encostado aqui porque não, eu só preciso de um nome, né? É um nome que vale para os 3 objetos aqui, ó. Então fiz, ó. Olha lá. Então Group By Campus está aqui em negrito. Quer ver? Ó, vou tirar o negrito só para vocês verem, ó. Ó, vendo? Bem bacana. E ó, aqui eu posso selecionar, ó. Essa listinha está exatamente na sequência que for escrito aqui. Tá, então as 3 estão aqui. Muito bem. Agora vamos aqui pro... O que mais que eu fiz aqui? Agora vamos para cá. Então aqui o que eu fiz? Ordenar, aí ordenar é diferente, tá? Porque vamos supor que apareçam os meses assim diferente, né, da sequência, né? Ou que os nome FDIC ou que os descrição cliente apareçam em outra ordem. Eu quero pôr na ordem, né? Geralmente quando você vai lá na tabela dinâmica ele já bota uma ordem, né? Ou pelo menos uma... Bom, algumas vezes, né? Nem sempre. Eles fazem, né? Então olha só. Eu quero ordenar... Aqui eu só pulei linha, tá? Aqui é um select, é a mesma coisa que aqui de cima, é um select. Select é o que faz virar isso aqui, tá? Select. E tá aqui, né? É onde termina o parênteses. Aqui. Beleza. Então, ó, tudo isso aqui. Tudo isso aqui tá aqui dentro, ó, uma lista maior, né? Uma lista maior. Beleza. E esse outro aqui, ó, de A a Z. O que é A a Z? Ordenar, né? É ordenar do menor para o maior, no caso, né? A a Z é menor para o maior. Então, verdadeiro ou falso? Falso é dizer A, né? Então, se for verdade, de A a Z. Se for falso, dizer A. E cadê o verdadeiro e falso? Eu que escrevi aqui, ó. Eu que escrevi. Só que eu escrevi minúsculo porque é minúsculo que a Júlia entende como verdadeiro e falso mesmo. Lembra? No Excel é maiúsculo, né? Você põe verdadeiro e maiúsculo. Né? Tem outras linguagens que é o true e falso, só que maiúsculo. Aqui na Júlia é minúsculo. Então vamos lá, o bind, tá vendo? O bind de A a Z, tranquilo. Aqui é só para aparecer esse texto aqui. Beleza. Então, executei de novo. Ó. Beleza. Então agora, em vez de eu ficar mexendo no código toda hora, eu vou ficar pondo esses objetos. Olha, eu quero ordenar por... Tá. Vou pôr esse meu ordenar por. Eu quero que seja de A a Z ou de Z a A. Vou pôr esse objeto aqui lá. Né? Quais colunas eu vou ordenar? Vou agrupar. Por quais colunas? Essas daqui. Né? Eu quero fazer um filtro. Qual filtro? Esse filtro aqui. Então aqui é o meu filtro de linha, meu filtro de coluna. E ordenar. Olha que bacana. Então vai ficar tudo dinâmico aqui para a gente analisar. Então, aqui é a minha tabela. Aqui está tranquilo. Eu estou usando só as formas que a gente já usou até agora. Epa. Aí. Aqui só tem uma novidade. Que aí foi um desafio que eu tive aqui. Para, por exemplo, aqui no FDIC, né? Esse campo, né, FDIC, o que eu queria? Quando eu não ponho nada, ele deixa o objeto vazio, né, um vetor vazio. Isso aí me complica, né? Vetor vazio, porque quando não tem nada selecionado, o que eu estou entendendo aqui nessa análise? Que eu não estou filtrando nada. Só que o que é não filtrar nada aqui na linguagem? É eu colocar tudo. Se eu coloco tudo, eu não estou filtrando nada. Então não é filtrar vazio, né? Aí vai dar erro, né? Eu tenho que é tudo ou é menos que tudo, mas não é nada, né? Então, o que acontece? Quando não tem nada, o objeto fica vazio. E aí eu estou perguntando aqui, o objeto aqui, esse que está aqui, FDIC 1, né? FDIC 1. Quando ele for vazio, ou seja, quando eu tiver desse jeito aqui,
ele vai abastecer de novo, né? Ó. Aqui é um se, né? Então se for vazio, coloca isso aqui lá dentro, ó. Traz tudo de novo. Então é como se estivesse cheio. Então quando tiver vazio, ele vai fazer como se estivesse cheio. Então isso aqui cheio e isso aqui vazio, né? Essa seleção aqui cheia ou vazio, vai ser tudo cheio. Tá? Então é isso. Agora o próximo desafio aqui, né? O que acontece? Quando eu selecionava um vazio mais algum dos FDICs, que acontece? Ele ignorava o vazio. Ele me dava só algum dos FDICs, né? Por exemplo, se eu selecionasse esse e esse, ele ignorava. Então, olha o desafio. Olha o que a gente teve que fazer. Ó. Deixa eu pegar aqui uma célula aqui, ó. Olha o que eu tive que fazer. Então, esse aqui, né? Esse aqui. Porque antes de eu transformar lá. Ó, beleza. Então, agora, não tô selecionando nada, né? Então isso aqui, ó, o tamanho o que é o tamanho? É o comprimento, na verdade, né? Comprimento, length, né? Comprimento. Não tem nenhum item aqui, né? Não tem nada aqui dentro. Então ele é zero. Ó, é zero. Sim, é zero. Não tem nada. Vou pôr um aqui. Não importa qual, né? É 1. O tamanho é 1. Vou pôr todo mundo. Todo mundo tem que ser 4, né? Beleza. Então ó, se o tamanho for 1 e esse aqui da Júlia, né, para juntar várias condições, é igualzinho lá ao do Power BI, né, o E e o OU aqui, ó, é igualzinho do Power BI. E vamos, então eu quero juntar essa condição com essa condição aqui, ó, né? E aqui, FDIC, o que é 1? 1 é o primeiro elemento, né? Se fosse no Python era 0, né? Que ele entende de 0 até o máximo, né? A Julia entende de 1 até o máximo. Então, deixa eu tirar isso daqui. Então o primeiro é igual a vazio, né? Que tem que ser tem que ser o 1, né? Porque ainda não veio para cá, ó. Então tem que ser FDIC 1, que é o original aqui, né? Porque aqui ele tem que, no Pluto aqui, né? Você não pode ter, você não pode ir atualizando o objeto, né? Tem que ser um só, né? Então o FDIC 1 ele só pode existir ali. E não pode ter um outro, não pode colocar igual, né? FDIC ser 1 igual a alguma coisa, né? Porque ele é todo dinâmico, né? O Pluto, né? Todo dinâmico. Então se tiver um objeto igual, né? X igual a 1, em algum outro lugar, não importa onde, tivesse X igual a qualquer outra coisa, ou que seja X igual a 1 mesmo, ele vai falar, não pode, você só pode definir uma vez só. Tá, então essa é uma característica aqui da linguagem do Pluto aqui, né, desse IDE, né? Então vamos lá. É igual a vazio? Não é. Agora é. Não é, né? Então o que eu estou tentando, o que eu quero identificar? Se tem se ele é vazio, se o comprimento dele é 1, né? E é vazio. Então, isso aí só tem uma chance de acontecer, né? Se eu selecionar vazio, só tem uma chance. O único jeito desse comprimento ser 1 e ser vazio, né? E que esse único elemento, né? E que esse único elemento seja vazio, a única chance disso acontecer é eu selecionar vazio. Então o que eu quero? Se eu selecionar vazio, vamos lá, ele vai me dar
eu vou filtrar os FDICs vazio, essa coluna nome FDIC vazio, que tem vazio, né? Tem os que quando eu não fiz um desconto duplicata, ele é vazio, né? Não tem fundo ali de investimento. Beleza. Então, quando não selecionei nada, eu quero que seja a mesma coisa que tudo. Então essa é a primeira coisa que eu fiz. Segundo problema. Se eu selecionar vazio, eu quero que venha os vazios. Então eu tive que fazer desse jeito aqui, né? Então se o tamanho do objeto for 1 e esse 1 for vazio, eu quero que faça um filtro aqui de só os vazios. E esse aqui o que é? Ó, vamos lá. Deixa eu ir por partes aqui. Então esse skip missing, né? Então skip é esquivar, né? Esquivar, desviar, né? Eu quero tirar o vazio daqui. Mas o skip é interessante, que eu não estou criando realmente um outro objeto sem aquele vazio. Quando eu for usar isso, ele vai esquivar, ele vai se esquivar dele. Então o collect é para isso. O collect eu vou captar, né? Eu vou pegar os elementos daquilo ali. Por exemplo, ó, de 1 a 10. De 1 a 10, ponto. De 1 a 10 significa de 1 a 10. Entendeu? Não significa 1, 2, 3, 4, 5 até 10, né? Então, se eu quiser de 1 a 10 é collect. Aí sim, estou coletando. Então o skip missing faz isso. Ele não foi lá e arrancou o vazio. Ele só quando eu for coletar os valores, ele esquiva do vazio. Então, qual que é o tamanho disso, né? Qual que é o tamanho? Aí eu tenho que pegar isso aqui, né? De novo, eu tenho que pegar esse porque aqui embaixo eu transformei num outro que quando é vazio ele põe tudo de novo. Ó. Tá vendo? Ó, apareceu o vazio ali, ele me deu 0. Porque ele se esquivou do vazio. Então não tem. Então o length é o comprimento, né? O tamanho do objeto ficou sem nada. Eu só pus o missing, né? E eu me esquivei dele. Veio 0. Agora eu vou pôr mais um. Mais um, mais um. Então vai ser sempre... ele sempre vai se esquivar, né? Então vai dar 4 menos 1 que é o missing. Mas se eu tirar o missing, ó, deu 3 de novo. Se eu tirar mais um aqui, deu 2. Então ele vai fazer a contagem de tudo que tem ali sem o missing. É isso. Então o que é isso aqui? É a contagem de tudo que tem dentro do objeto sem o vazio. E então se o comprimento dele, olha só, olha a jogada que eu tive que fazer. Se o comprimento dele, sem fazer isso aqui, né, sem me esquivar do missing, né, se o tamanho dele sem eu me esquivar é do mesmo tamanho, é porque não tem o vazio lá dentro. É porque não tem. Ufa, né? Então o tamanho do objeto com o vazio, olha, sem o vazio, é do mesmo tamanho que com o vazio, então ele faz esse filtro. Que filtro é esse? In é tudo que está dentro. Então, ó, in, eu quero verificar, né, da coluna nome FDIC, tudo que tem aqui dentro. Eu tenho que fazer isso porque senão, quer ver, ó, olha o problema que dá. Então esse problema não é só da Júlia, tá? Essa lógica que eu estou falando agora não tem muita diferença que se é a Júlia, se é outra coisa, porque essa lógica aqui é a mesma coisa, tá? É o raciocínio lógico aqui de programação. Talvez a linguagem tenha alguma fórmula mais enxuta, né? Ó, se pôr essa fórmula aqui já economiza alguma coisa aqui, mas a lógica é essa, tá? Porque você está trabalhando com dados, então essa lógica de dados é praticamente idêntica para qualquer linguagem. Ó, então 1, 2, 3. Eu quero saber se ele é igual, eu tenho que usar o ponto, porque agora eu quero ver igual
ponto a ponto, né? Ó. 1, 2 e 2, ó, eu vou errar de propósito aqui. 1, 2 e 2. Ó, então deu verdadeiro, verdadeiro, falso. Ele tem esse jeito de mostrar aqui, né? Mostra assim ou assim. Verdadeiro, verdadeiro, falso. Agora, eu quero saber se o 1 é um desses, se o 2 é um desses e o 3 é um desses. A pergunta é bem diferente. Isso é bem diferente de perguntar se esse 1 é igual a esse 1, esse 2 é igual a esse 2, esse 3 é igual a esse 3. Que foi essa pergunta que eu fiz aqui. Só que a pergunta que eu estou fazendo aqui não é isso. Eu quero saber se o que está escrito aqui é qualquer um desses que está aqui desse outro lado. Olha, então é bem diferente a lógica. Né? Então, por exemplo, se eu quero tirar isso aqui, ó, olha só. Tem que ser do mesmo tamanho. Tem que ser. Com igual assim, ó, ou eu comparo esse objeto inteiro com esse objeto inteiro, ou ponto a ponto. Agora, se eu quiser que cada um dos elementos desse 1, 2, 3 seja comparado, cada um desses comparado com cada um do outro, né? É diferente, tá? Não é ponto a ponto. Um desse aqui comparado com todos que estão ali. Então, se for verdade, é porque é verdade. Qualquer um desses que tiver aqui, ele vai me dar a verdade. Então, é para isso que esse ref aqui é para isso. Tá? Esse ref, o que ele está dizendo? Se eu selecionar FDIC 1, FDIC 2 e 3, ele vai olhar para aqui dentro, né? Quando ele estiver vasculhando aqui, opa, encontrei FDIC 1. O FDIC 1 é FDIC 1 ou 2 ou 3? Ah, é. Então ele vai me dar a verdade. Então esse ref é para isso. Tá, ó. Então pus esse aqui. Agora eu quero comparar com esse ref. Tá, ó. Agora eu fiz outra pergunta aqui, ó. Cada um desses é igual a algum desses aqui, né? O 1 é igual a 1 ou 2? O 2 é igual a 1 ou 2? O 3 é igual a 1 ou 2? Opa! Faltou... O ref tinha que ser... Tem que pôr parênteses aqui no ref. Ó, agora ele me deu outra resposta, né? Verdadeiro, verdadeiro e falso. É isso, porque agora foi essa pergunta que eu fiz. Beleza? Dá mais um espacinho aqui, ó lá. Então, ó, eu quero comparar cada elemento deste vetor com cada elemento desse. Eu quero se qualquer um desses for verdade, é verdade. Então tá aqui, ó. Beleza? Então, se não for nada disso, ou seja, se não for nada disso, o que quer dizer? O que sobrou aqui? É se for vazio mais alguma coisa. Então, nessa última condição aqui, o que sobrou aqui é se for vazio mais alguma coisa. Porque eu já eliminei todas as possibilidades, né? Se for tudo vazio, ele me enche de novo, que é o que ele faz aqui. Se for só vazio, ele faz isso aqui. Se for só vazio sozinho. Se for só os nomes sem o vazio, é esse aqui, né? É esse aqui que me dá esse. Me dá quero essa resposta aqui. E se for vazio mais alguma coisa, é o que sobrou aqui embaixo. Ufa, né? Esse aqui é trabalhoso mesmo de fazer isso aqui, viu? É desafio aqui de lógica. Então vamos lá. Beleza. Então fizemos aqui. Então, e tudo isso aqui que eu falei agora dentro do filtro. Então o subset é o filtro. Então todo esse desafio aqui é para fazer o filtro. Transforme, vamos lá. Transform-te já... vamos fazendo por partes também, vai? Eu vou copiando lá. Vou copiando da colinha nossa. Vamos ver o que já sai aqui. Ah, sim, é o beguinho, Esse beguinho está aqui. E esse beguinho não tem um fim. End. Aí. Beleza.
Beleza, filtramos. Tá, vamos ver se está funcionando aqui, ó. Né? Então é isso. E vamos continuar. Vou pegar aqui nossa colinha. Então, beleza. Né, ó, substituir os prazos vazios por 0. Assim como a gente fez mais para cima, né? Isso aqui tem no primeiro vídeo lá da série. A gente fez esse, né? Ó. Então, substring, eu quero tirar... Ah, não, esse aqui a gente não fez, não. Esse a gente não fez, não. O que é isso aqui? Ó? Eu quero pegar a data, fazer ela virar um texto, e eu vou pegar desse texto do dígito de 1 a 7. O que eu quero? Eu quero 2000 e... Eu quero a data, né? O ano, tracinho, mês. Eu quero o ano, tracinho, mês. Né, ó, eu vou pegar a data no formato que aparecer ali, né, naquele formato, né, ou seja, vai ficar lá 2000 e... É isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha lá, é isso aqui que eu quero fazer. Então, substring, né? Isso aqui no Excel é extrair texto, igualzinho, extrair texto. Né? Vai ter lá no Power BI também, tem, né? Normal essa forma. Esse colício aqui substitui vazio por o que tiver aqui. No caso, 0. Beleza. E agora fazer aquele esquema, né? Quero fazer o produto, para depois eu somar produto. Tá aqui, né? Então, uma coluna vezes a outra. Prazo vezes valor, prazo de desconto vezes valor, para fazer o produto. Agora aí, depois a gente vai fazer a soma produto. Ó que legal. Então aqui, ó, group by, né? Aqui, ó, valores únicos sem vazio, né? Ó lá a forma de novo, sem vazio desses grupos aqui, que é o que está aqui, ó o group by. Então essa turminha aqui, ó, vem para cá. Vem para cá, na sequência que está ali, né? 1, 2, 3, vem para cá. Skip missing porque eu não quero, não faz sentido, eu quero filtrar o vazio aqui, né? Então skip. Então quando ele trouxer, então se eu por acaso colocar os 3 iguais ali, né? Nome, né? Descrição de cliente. Os 3 aqui só vai aparecer 1, né? E se tiver um vazio ele vai tirar. Então isso aqui é para limpar, né? Esse skip missing e unique é para vir limpinho aqui para dentro. Então, mas a ideia é essa. Eu vou agrupar do jeito que eu quiser. Eu quero mês com nome de cliente, ou então ao contrário, eu quero nome de cliente com mês. Eu quero o mês e a taxa, eu quero o mês o FDIC. Eu quero o mês e o FDIC. O FDIC e o mês, né? Então vai mexendo ali, ele vem para cá. Combine, olha lá, média ponderada, né? Ó, somar produto, olha lá, soma do produto que está aqui, né? Soma do produto, então aqui vem então isso aqui é um somar produto dividido pela soma. Beleza. Tranquilinho. E agora aqui a taxa, pegando as coisas que a gente já fez, né? Pegando a taxa, ó, usando o let para ficar bonitinho aqui, né? FV, PV. Colocando aquela taxa em formato de texto. Ó, aqui que é o legal. Nós vamos ordenar. Ó, sorte é ordenar. Então, aqui, ó, ordenar por... Isso aqui é o objeto, né? Que eu criei lá em cima. E aqui é se for de A a Z ou de Z a A. Se é verdade é de A a Z, se é falso é de Z a A. Então, vamos lá. Vamos ver o que aparece aqui. Aí, ó. Missing, porque eu pus aqui, né?
mais esse aqui. Vamos colocar todos aqui. Olha lá. Tá na sequência que eu quero, vazio, 3, 2, 1, ordenar por, tá, ó. Vamos inverter aqui. Ah, tá. Então o falso é de A a Z, né? No caso, o falso é de A a Z. O true é de Z a A. Muito bem. E aqui, ó, descrição cliente. Descrição. Ah, tá, porque se não dá para ordenar o que não existe. Então aqui, ó, pronto. Deixa eu deixar vazio e vazio. Então, estou agrupando só por este, né? E estou ordenando, ó, 1, 2, 3, cliente 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Aí, ó, cliente 1, 2, 3, 4, 5. Aí a gente pode... Pô, mas deixa eu ver a taxa aqui, né? Taxa. Então, ó, o cliente que eu descontei com taxa menor foi o cliente 1. O cliente 3 foi o que eu descontei com taxa maior. 1.9, quase 2, né? E vamos ver pelo mês do ano, ó. Vamos pôr aqui o mês. E isso. Ó, o mês de menor taxa foi o mês 7. Vamos tirar o MIS, né? Porque eu vamos olhar só o que eu descontei. Então, das duplicatas que eu descontei, deu em média a pior taxa no mês 7. No mês 10 foi a pior. Mês 9 e 10. 7 e 11 foram as melhores. 9 e 10 foram as piores. Então, FDIC, quem foi o mais barato aqui? FDIC 1 foi o mais caro, o 3 foi o mais barato. Deu bem 3, 2, 1. 3, 2, 1, é coincidência aqui, né? Então, 3, 2, 1 foi... taxa aqui foi como se fosse 1, 2, 3, o inverso, né? Então, o FDIC 3, 2 e 1. Né? Legal, ó. Então eu consigo saber. Então esse foi o mais barato. Muito bem, ó. Então eu consigo saber o mês, qual mês foi pior, qual mês foi melhor, cliente, qual cliente que eu descontei e custou mais caro, né? Muito bem, eu posso ordenar pelo prazo. Prazo médio, interessante também ver o prazo médio descontado. Que também pode ser que eu descontei menos prazo, né? A tendência é a taxa ficar mais cara, né? Porque, vamos lá, é preço, né? Quanto mais tempo você descontou e quanto maior o valor, é como se fosse mais faturamento para o FDIC. A tendência é você ter mais desconto. Você está fazendo um atacado, né? Você está fazendo uma compra de atacado. E uma compra de varejo, um prazo pequeno e um valor pequeno, como se fosse o varejo, a tendência é a taxa ser maior mesmo. Então, vamos ver se é isso. Ó, aqui a taxa, vamos ver se essa taxa aqui é maior, se o prazo foi menor. Vamos ver. Sim. Sim, é isso. Então, não quer dizer necessariamente que a taxa que o FDIC me cobrou foi mais cara. Eu teria que olhar lá o contrato, né? Vamos analisar lá. Pode ser, olha, tem... Pegando o contrato, talvez tenha lá, olha, tem isso aqui de valor fixo, isso aqui de valor variável. Então pode ser que a combinação de fixo com variável, com esse prazo aqui que eu descontei, né? E com o valor que eu mandei, pode ser que aí essa combinação que dá essas taxas aqui, né? Então teria que, para concluir mesmo a análise para valer mesmo, teria que eu pegar cada contrato aqui. Mas como eu fiz essa base com valores mais aleatórios assim, eu não vou ter um contrato aqui para a gente olhar, né? Mas é isso, ó. Olha que bacana. Então, ó, dá para ver que existe uma tendência de maior prazo, né? Quanto mais quantidade de dias, menor a taxa. Já estou vendo que existe essa tendência. Muito bem. O valor não está divergindo muito, né? Mas o valor está indo no mesmo sentido, ó. Aqui eu também recebi mais, né? Também recebi mais. Beleza.
Agora vamos fazer uns gráficos, ó. Copiando aqui da nossa colinha. Aliás, tem umas bolhas aqui antes, ó. Pera aí. O tamanho, ó. Então esse aqui, legal. Pô, negrito, né? Aí, legal. Aqui é o slider, tá? Aqui é o slider. Como é que é o slider? Ó, ele é isso aqui. O que é isso aqui? Ó, esses dois pontos, ele está separando o tipo de coisa aqui, assim. Deixa eu pôr um pouquinho mais de espaço. Ó, então é assim, de o degrau e até. Então, ó, de 1, de meio em meio até 70, né? De 1, 2 pontos, de meio em meio, 2 pontos até 70. Bem simples. De o degrau e até. Padrão 1, né? Default é padrão 1. Mostrar o valor, é esse aqui, ó. Mostrar aqui do lado o valor? Sim. Beleza. Executou, é isso aí. Então eu vou lá mexendo, ó. Belezinha. E aqui está o nosso gráfico. Então vamos lá, o que eu fiz aqui? Aqui eu criei uma tabela temporária. Tá? Por quê? Porque eu não queria alterar mesmo o banco de dados, né? Eu não queria alterar. Ó, então eu filtrei aqui só o que existe taxa. Tá? Ó, não é igual a vazio. Ou não é exatamente igual a vazio. Lembra dos tipos de dados, né? Daquele nossa série dos tipos de dados. Ó, e só prazos acima de 9. Aqui, ó, aqui é onde eu vou regular o valor das bolhas, né? Eu estou criando uma coluna taxa de desconto 3, que é a 2 vezes o tamanho. A 2 é aquela que já é vezes 100, né? Então é 1.79. Então vai ser 1.79 vezes o que eu pôr lá em cima, vezes 30, 40, 50, 60. E aqui eu vou criar não é bem taxa, né? É bem taxa. Isso aqui é o texto, né? Eu escrevi errado aqui. É o texto da bolha. Aqui é o texto da bolha. Deixa eu pôr aqui embaixo. Aqui, ó. O texto da bolha. Ó, vamos executar aqui. Legal. Aí, ó, tá aqui. Tá aqui as bolinhas. Difícil de ver, né? Aí, então por isso que eu já sabia que isso ia acontecer, eu criei esse aqui. Então podemos ir até, bota aqui uns 60. Legal. Então, vamos lá, esse é o gráfico, ó. Então eu vou plotar. Então eu vou plotar o quê? Um gráfico scatter, que ele pode ser pontos ou linhas. A gente define no modo. Se ele vai ser pontos ou linhas, define aqui no modo. Então, pega essa tabela, o eixo X é essa coluna aqui, prazo, o eixo Y é essa coluna aqui, valor a receber. Vou agrupar, o que é agrupar? É o que aparece aqui assim, ó. Tá vendo? Esse feed aqui é o grupo ali. Então, esse grupo é aquilo. O modo é para ser bolhas, para ser pontos. Quando eu passo o mouse em cima, ele adiciona um texto em cima do que já é padrão, ó. O padrão é o eixo X e o eixo Y, né? Tá vendo? Entre parênteses aqui, ó, 10,2295. Então o 10 é o eixo X, o eixo Y, 2295. E mais o que eu escrevi aqui, ó. Tá vendo? Pô, agora olha que interessante. O string é concatenar, né? É um jeito, tanto para concatenar quanto para padronizar um texto. Assim, eu posso pegar o número 5 e fazer 005, né? Que é o mesmo string que usa. Então eu faço string pad igual a 3, né? Então eu posso pegar um número, isso é comum em sistema, né? Você pega um relatório do sistema lá que o cadastro do cliente é um número, só que vem em 50. Peraí, meu cadastro é 0000050.
Então você conta lá quantos dígitos tem e dá para fazer com essa fórmula aqui. O Excel também tranquilo, né? Tem muita coisa que é igual, quase igual em várias linguagens, tá? Então, quando você aprende uma para aprender outra, puxa, facilita muito. Ó, isso aqui é HTML. Quem já estudou HTML, eu estudei um pouquinho, faz muito tempo, né? Faz uns anos, né? E ó, bold, aqui é onde começa o bold e aqui é onde termina o bold, barra B. Então B barra B e o I, que é o itálico, onde termina o itálico, barra I. Como eu quero aplicar isso em tudo, eu podia deixar só para pôr a barra no fim, né? Ou nem pôr. Mas eu pus só para ver como é que funciona aqui, né? Eu poderia pegar só uma letra e pôr em negrito, entendeu? Se eu pôr o B ou barra B depois do T, ele vai pôr só o T em negrito. Beleza? Então, beleza, ó. Então qual que é o meu texto que eu estou concatenando? Eu vejo pelas vírgulas aqui, né? Então, taxa, né? Ó, taxa, 2 pontos, espaço. Estou concatenando com arredondar aqui a taxa, porque essa taxa está cheia de vírgula até, né? E eu quero só 2 pontos, só 2 dígitos depois da vírgula, mais o sinal aqui de porcento. Mais esse aqui. Isso aqui está servindo só para o gráfico entender o código, né? Aqui, se eu olhar a tabela aqui que eu fiz, né? Vai estar esse texto lá, mas para a Júlia isso aqui não vai acontecer nada. Para a Júlia é só um texto. Mas para o gráfico ele vai usar isso porque lá dentro do gráfico tem a linguagem HTML. Né? Tanto é que ele entendeu lá. Olha, ele aplicou aquilo lá, tá vendo? O taxa, 2 pontos, o 5.5 e o porcento está com negrito e itálico. Então, isso é para o gráfico entender. Legal? Então é isso. Não dá para botar um texto enorme aqui. Vai pondo todas as variáveis. Aqui a gente não tem muita variável aqui, né? Essa base está bem simplesinha, né? Só taxa, o fornecedor e tudo mais, né? Já está aqui, né? Aliás, né? Então eu já tenho o X e o Y, já tenho a taxa no tamanho das bolhas e o FDIC aqui. Não sobrou quase nada para colocar dentro da bolha, né? Só exibir a taxa mesmo e qual que é o cliente que está aqui nessa bolha. Então aí, ó, olha lá. Muito bacana. Muito bacana. Legal? Aqui, ó, aqui alguns atributos do ponto, daquele ponto, né, ó, atributo. Cor, eu quero que a cor varie de acordo com a taxa. E eu quero que o tamanho varie com a taxa. 3, que é o que eu fiz aqui, ó, que é a taxa 2 vezes aquele tamanho, o slide, né? E o tamanho vai afetar o que? A área, né? Ele afeta a área aqui. Beleza? Aqui eu tirei porque eu estava experimentando aqui, deu um erro. Depois eu tiro aqui. Tá, aqui é só para eu que estava entendendo aqui a linguagem. Beleza? Bacana, né? Agora, o que eu quero fazer? Eventualmente a gente quer não ficar ticando. Às vezes olhar tudo assim, né? Olhar tudo. Olhar vários gráficos ao invés de ficar ticando. Às vezes eu quero comparar, né? Como é que eu faço para pôr vários gráficos? É assim, ó. Vamos pegar a nossa colinha aqui de novo. O código ficou comprido aqui porque eu tenho que pôr o código dos 3 gráficos, mas é só copiar e colar, tá, gente? Tá um código comprido aqui. Mas aqui é só, tem um monte, é tudo copiar, colar e altera só uma merrequinha de código. Deixa eu rodar, ver se ele vai ser rápido aqui, senão enquanto ele roda eu vou explicando. Ó. Então o que eu fiz? Copiei 3 vezes o gráfico, a tabela, ó. Então copiei 3 vezes, basicamente, ó. Essa primeira está filtrando o FDIC 1. Essa segunda está filtrando o 2, essa terceira está filtrando o 3, só isso. E eu salvei em três tabelas diferentes. Mas é só copiar e colar, tá, gente? O código está comprido, mas é muito simples. E aqui, ó, eu tenho que deixar cada um dos gráficos salvo num objeto.
Só isso. Então é aquele gráfico igualzinho estava lá, só que eu pus FDIC 1 igual. Eu escrevi aqui. Um texto aqui. Quero escrever. FDIC 1 igual. Só isso. FDIC 2 igual, 3 igual, porque aí cada um dos... Só muda o nome da tabela aqui, ó, tá vendo? Cada uma das três que estão criadas ali em cima. É um código comprido, não é só copiar e colar. Aí aqui é o jeito que eu quero que apareça. Eu ponho em vetor, tá? Um vetor, um array. Se eu colocar ponto e vírgula, fica um em cima do outro. Se eu tirar o ponto e vírgula, ele fica um do lado do outro. Tem que ter o espaço, tá? Senão vai ficar uma confusão aqui. Se grudar aqui, ele não vai entender. Então, se tiver o ponto e vírgula, um em cima do outro. Beleza? Eu acho que ele já processou aqui. Ó, tá um do lado do outro, né? Mas ele é por causa disso aqui, ó. Aí você aperta aqui, ó. Beleza. É que eu tô com bastante zoom, é por isso que aí o gráfico fica grande, né? Se eu tirar o zoom aqui, olha lá. Então, 1, 2, 3, né? Então, FDIC 1, 2 e 3. Ó. Aqui podemos ver, ó, o 3 realmente é onde as bolinhas variam mais, né? Dá para ver que o 3 ele tem um range bem grande, né? Tem desde taxas bem altas até taxas mais baixas, né? Até taxas mais baixas. Você vê que o primeiro aqui, ó, é mais constante, né? A gente consegue ver o que bater no olho, o que a gente consegue ver. Se eu for descontar valor, com bastante dias e bastante prazo, eu consigo ver aqui que o FDIC 3 é mais interessante. Só que o contrário, olha só, pouco prazo e pouco valor, o FDIC 3 não é interessante, né? Tá bem ruim aqui, ó. A pior bolha aqui, ó, é do FDIC 3 nesta região aqui de pouco prazo e pouco valor. Então, o 2, ó. Então, o 2 e o 3 são os FDIC que eu posso usar para prazos menores e valores menores. E quando eu for usar com valores maiores, eu uso o 3. Então, esse já é a nossa análise. O que nós estamos fazendo aqui? Nós já estamos fazendo esse que é o trabalho aqui. O código é só custo, né? Do que a gente fez aqui é só custo, né? O resultado é esse. Olha, usa o FDIC 1 e 2 para varejo, né? Prazo menor, taxa menor, e o atacado você usa o FDIC 3, né? Valor alto, valores altos e prazos altos, né? De desconto, né? A duplicata está lá longe, daqui 30 dias ela vai vencer, 40, 50 dias eu vou usar o FDIC 3. Legal? Bom, gente, é isso, tá? Deixa eu voltar a câmera. Ufa, né? Então é isso que eu preparei aí para esse primeiro projetinho, simplesinho, tá? Bom, pra gente acostumar. Você vê que a gente fez, demoramos um tempão, né? Mas dá para contar nos dedos quantas fórmulas nós usamos. Pode reparar, dá para contar nos dedos aqui quantas fórmulas a gente usou. É transform, é combine, é o string, o arredondar, né, o round, dá para contar nos dedos aqui, né? Mesmo com o gráfico. Os gráficos aqui acrescentaram quantas fórmulas? O scatter e o plot, acabou, né? Então não é muita coisa. Tem os slides e tudo mais, beleza, né? Aquilo lá dá um pouquinho assim, né? Tem que fazer algumas vezes aí para meio que guardar na memória. Mas você vê que é tudo bem simples, tá? A linguagem ajuda bastante a gente, né? A Júlia é bem coerente assim, com a linguagem, bem legal. Eu estou gostando bastante de aprender ela, né? Ela junta bem assim, parece uma mistura de... essa é a proposta dela mesmo, é ser uma mistura de linguagens, só que do que é mais interessante de cada uma, né? Parece que ele pegou o melhor do R com o melhor do Python, com o melhor do Rust, sei lá, né? Parece que juntou o que tinha de melhor aí e fez isso, e mais algumas inovações aí, né? Que, bom, eventualmente a gente explora um pouco mais. Mas tem algumas coisas que são bem dela mesmo, assim, né? Esse negócio do ponto é bem interessante, é bem legal, porque você fica com mais controle. Eu quero,
Você botou uma fórmula lá, não executou do jeito que você queria. Ah, você põe um pontinho, ele executa em cada um dos elementos. Pô, isso é muito bacana. Que às vezes, como não tem exatamente um atalho, né? Não tem um atalho desse assim lá no R no Python, então às vezes não sai exatamente do jeito que você queria. Né? E aí você tem que às vezes mudar a fórmula, fazer às vezes um looping. E o que na Julia você só vai lá e põe o ponto. Né? Então é bem bacana. Espero que vocês tenham gostado. Fica à vontade para dar uma sugestão de projetos, comentar. Beleza? Então, estamos aí, estamos junto. Maravilha? Então, bom, até a próxima, até o próximo vídeo.